comecei a fazer o mestrado, eu fui fazer com os jesuítas e fiz na área de história, patrística. E já indo para o doutorado, a gente tinha que fazer uma classe de arqueologia, o minor e o major. O minor é quando você começa a fazer o mestrado, eu fui fazer com os jesuítas e fiz na área de história, patrística. E já indo para o doutorado, a gente tinha que fazer uma classe de arqueologia, o minor e o major. O minor é quando você faz uma área menor que você contempla no seu doutorado, e o major é a sua concentração principal. A minha concentração principal ficou em grego, Novo Testamento, Evangelho de Lucas. E aqui em São Paulo, eu ficava no mosteiro de padres. Para quem não sabe, o meu doutorado foi feito na Universidade Católica, o único não adventista ali, naquele curso. E mesmo assim tive muitos amigos lá e que viram um episódio de Israel. Aqui em São Paulo, eu ficava no mosteiro de padres. O Papa Francisco é o primeiro chefe da Igreja Católica Jesuíta, ou seja, da Companhia de Jesus. A ordem religiosa, fundada por Santo Inácio de Loyola por volta de 1530, tem cerca de 18 mil integrantes, entre... Papa Francisco integra uma ordem religiosa com quase 5 séculos de história que foi fundamental na colonização do Brasil, os jesuítas, conhecidos como os soldados do Papa. Eles chegaram ao Brasil em 1549, em Salvador. Pouco depois, já estavam mais ao sul, em São Vicente. E entre tantas viagens, subiram a Serra do Mar em direção ao Planalto Paulista. Poderosa, a Companhia de Jesus despertou a ira de outras companhias e de reis no século XVIII. Por pressão deles, foi dissolvida. Quase desapareceu de novo, sob João Paulo II, preocupado com o envolvimento da ordem com a teologia da libertação. Mas em 2008, outro Papa, Bento XVI, reconheceu que não poderia abrir mão do exército de quase 20 mil jesuítas. 2 dias antes de deixar o cargo, nomeou o jesuíta e então cardeal Jorge Bergoglio para a cúpula da Conferência Episcopal Latino-Americana. E desde quarta-feira, são os soldados do Papa que estão no comando da Igreja. O Sudão, 5 países não têm Banco Central. Todos os outros possuem. Do Banco da Inglaterra, controlado pela família Rothschild, que são agentes da ordem secreta dos jesuítas. Por isso a enciclopédia judaica diz que os Rothschild são os guardiões do tesouro do Vaticano. Queridos, Satanás ele usou de muita esperteza para controlar o mundo através do dinheiro, da finança. Os jesuítas tentaram se infiltrar em todos os países, controlando através dos bancos centrais, e tentaram se infiltrar também em todas as igrejas. Eles se infiltram em igrejas, se infiltram nos governos, eles se infiltram em todas as áreas da sociedade. Nós sabemos que o alvo principal deles é colocar o poder papal como top, maior poder do mundo, e colocar todas as nações e todas as igrejas sob o domínio papal. Os Estados Unidos da América do Norte, como dissemos, eles investiram colocando 10 províncias dentro dos Estados Unidos. Quando eu comecei a fazer o mestrado, eu fui fazer com os jesuítas e fiz na área de história, patrística. E já indo para o doutorado, a gente tinha que fazer uma classe de arqueologia, o minor e o major. O minor é quando você faz uma área menor que você contempla no seu doutorado, e o major é a sua concentração principal. A minha concentração principal ficou em grego, Novo Testamento, Evangelho de Lucas. E aqui em São Paulo, eu ficava no mosteiro de padres. Para quem não sabe, o meu doutorado foi feito na Universidade Católica, o único não adventista ali, naquele curso. E mesmo assim tive muitos amigos lá e que viram um episódio de Israel. Aqui em São Paulo, eu ficava no mosteiro de padres. Quando eu fui estudar, alguns perguntam, por que você vai fazer um mestrado, um doutorado na Universidade Católica? Porque eu queria ter convicção de que o que eu acredito aqui realmente é verdade. Se for verdade, vai ter que passar pelo crivo de uma universidade católica. Por isso que eu preferi defender lá e não na Andrews. Se eu chegar na Andrews e falar assim, tem que guardar o sábado, isso poderia ser um pouco chover no molhado. Todo mundo ali sabe disso. Por isso que eu tentei defender na Igreja Católica.
para o gerenciamento desse poder. Roma intelectualiza 200 mil estudantes por ano e mantém através dos jesuítas 20 mil soldados intelectuais que têm como missão. É uma congregação que tem uma agenda muito aberta entre ações de evangelização científica. É uma congregação que tem uma agenda muito aberta entre ações de evangelização específicas e, ao mesmo tempo, um grande patrimônio intelectual de formação de opinião de mundo universitário. Formação de opinião de mundo universitário. Por isso a enciclopédia judaica diz que os Rothschild são os guardiões do tesouro do Vaticano. Queridos, Satanás ele usou de muita esperteza para controlar o mundo através do dinheiro, da finança. Os jesuítas tentaram se infiltrar em todos os países, controlando através dos bancos centrais, e tentaram se infiltrar também em todas as igrejas. Eles se infiltram em igrejas, se infiltram nos governos, eles se infiltram em todas as áreas da sociedade. Eu estou aqui com a Bíblia no livro de Gálatas, o capítulo é o capítulo 1, e o verso é o verso 8. Olha o que a palavra de Deus diz. Mas ainda que nós, líderes, pastores, anciões, etc., ou um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Em outras palavras, nós devemos pregar apenas o que está na Bíblia e no Espírito de Profecia. O Espírito de Profecia fala, nos eventos finais e no grande conflito, que Satanás colocaria seus filhos dentro da igreja, uma igreja remanescente. Em todas as religiões, em todas as igrejas evangélicas, Satanás também se infiltra lá dentro através do jogo. O próprio Jesus Cristo falou que haveria dentro do povo, junto com o povo de Deus, o joio e o trigo junto. Então, dentro das igrejas evangélicas, Satanás coloca também seus agentes. E eu creio que há jesuítas infiltrados, não só na igreja batista, na Assembleia de Deus, não só na Pentecostais, nas igrejas gerais, mas também na igreja adventista, principalmente nesta igreja. Na igreja adventista do sétimo dia, na igreja batista do sétimo dia, e também infiltradas junto com os governos. Na política eles estão infiltrados em todo canto. Nós sabemos que o Papa tinha, quando ele começou em 2013, o seu papado, o seu poder, ele tinha a sua ordem 18 mil soldados jesuítas, homens intelectuais, pessoas intelectuais que estão aí só aguardando uma ordem superior do Papa. Hoje, provavelmente tem mais de 20 mil jesuítas espalhados em todo o mundo. O que nós aprendemos com isso? Eu já nasci na igreja adventista. Eu acredito que você também já é adventista, você não é, mas não tem problema, serve para você também. Eu aprendi nos cursos teológicos que nós, e também você pode aprender isso também nos livros, né? Quando a gente estuda, meditações matinais, livros de escolas sabatinas, e nos cursos teológicos nós, todos os teólogos, aprendem que devemos pregar a verdade. Só o que está na verdade, na Bíblia e na profecia. Doa a quem doer. Devemos pregar a verdade. Não devemos ir nem além e nem diminuir. E nós aprendemos também que nós não devemos acreditar em o que as pessoas falam. Você lembra do povo de Bereia? Quando os discípulos chegaram lá para pregar o evangelho, os discípulos chegaram lá para o povo de Bereia, o que o povo de Bereia fizeram? Ficaram ouvindo, escutaram direitinho, mas assim que os discípulos viraram a costa, o que eles fizeram? Eles foram examinar as escrituras para saber se aquilo ali realmente era a verdade, o que os discípulos estavam pregando. É por isso, meus irmãos e meus amigos, nós devemos estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Porque nos últimos tempos
Satanás, sabendo disso, ele vai colocar homens intelectuais, inteligentes, líderes dentro da igreja. Pode ser que tenha também até dentro das lideranças da igreja e também nas associações gerais, uniões. Devemos ter cuidado, porque quando essas pessoas aparecerem com outro evangelho, com outra doutrina, o que acontece? Nós estamos sabendo que eles não estão falando a verdade. Então, eu digo uma coisa para vocês: não acredite em mim, não acredite no seu bispo, no seu diácono, no seu presbítero, no seu discipulador, no seu pastor. Não acredite nele. Acredite na Bíblia, na palavra de Deus. Se não tiver apoio da Bíblia, não acredite. Acredite apenas na Bíblia. Por isso que nós temos que estudar, estar familiarizado com a palavra de Deus, porque Satanás vai sabendo disso, vai fazer tanta coisa, se possível, enganaria os próprios eleitos de Deus. Então não sejam enganados. Essa mensagem aqui não é para criticar a igreja A, igreja B, muito menos a minha igreja adventista que eu amo, nasci nela, muito menos essa igreja, mas pelo contrário, é para nós ficarmos alerta com os dissidentes, com os separatistas, com os falsos profetas, com os jesuítas infiltrados dentro da igreja. Eu não tenho como provar, mas eu sei que tem infiltrado dentro da igreja. Então nós temos que ter cuidado, porque quando esses homens aparecerem com outro evangelho, querendo trazer o mundanismo para dentro da igreja, para ser um negócio mais light, uma igreja melhor, tem até aí no Novo Tempo aquela tal de não sei o que dissidente, não tenho lembrado mais, que tem um programa que tem na TV Novo Tempo. Eu esqueci agora esse programa, vou colocar no comentário aí. É um programa que tem na igreja adventista para atrair os ricos, para atrair os famosos, para atrair os poderosos. Como é o nome? Acabou esquecendo agora. Mas você sabe qual é, você sabe. Então, é um negócio que nós temos que ter cuidado. E já estava profetizado que essas coisas iriam acontecer. Mas temos que estar seguros na Bíblia, porque você pode perder a sua credencial. Não pode mais, você que é pastor, se pregar esse evangelho, você pode perder a sua credencial, pode. Algum ancião pregar, pode também fechar as portas da igreja para ele não pregar mais. Então devemos, mas nós, mesmo que custe o nosso cargo de pastor, o nosso cargo na igreja, mesmo que custe até a nossa própria vida, eu e você devemos pregar a verdade, somente a verdade, porque devemos viver com a verdade e morrer com a verdade. Porque não adianta eu ficar com a mentira e viver, ir para o inferno, e não adianta. Eu prefiro, então, morrer com a verdade do que viver com a mentira e depois ir para o inferno. Então nós devemos, então, viver com a verdade. Tenha cuidado, irmãos. Não é para criticar a igreja, mas é para nos alertar, nos ficar alerta. Vai surgir tanta coisa dentro das igrejas que nós vamos ficar espantados se nós não estivermos seguros na palavra de Deus. Espero que este pequeno vídeo tenha alertado você para estudar mais a Bíblia e não confiar nos homens. Confie em Deus, confie em Jesus, confie no Espírito Santo, confie na sua palavra, porque ela é a verdade. A igreja adventista, eu creio que é remanescente, eu creio que é verdadeira, eu creio que as doutrinas da igreja toda é verdadeira, creio no Espírito de profecia, mas eu sei também que o diabo coloca também seus agentes dentro desta igreja para tentar enganar as pessoas. Vamos ter cuidado então, vamos ficar orando, buscando o Senhor, porque quando esses homens inteligentes, intelectuais começarem a falar, nós já sabemos que eles não estão de acordo com a Bíblia. Nós sabemos porque a gente estudou, estamos seguros com a palavra de Deus. Ficamos então com a Bíblia e com a palavra de Deus. Um grande abraço e aproveite de se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe e te guarde e te proteja de todo o mal, que assim seja em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus.